Querido amigo, querida amiga que nos acompanha nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 2 de dezembro de 2024. Estamos numa segunda-feira e iniciamos a primeira semana do Advento. O tempo de Advento é sempre um tempo muito interessante, porque é aquele tempo de expectativa, de espera, de preparação. É um tempo, na verdade, que é muito carinhoso para toda a criançada, porque nos remete de novo ao nascimento, nos faz voltar ao tempo de criança. E é muito interessante que esse tempo de memórias seja resgatado todos os anos, porque é muito fácil também esquecer. Hoje tomamos como reflexão o texto oferecido pela liturgia, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Lembrando sempre, no capítulo 8, começa propriamente a ação programática de Jesus. O discurso programático de Jesus o encontramos nos capítulos 5 a 7. Ou seja, as bem-aventuranças 5, 1 a 12, e depois a recapitulação da lei antiga para a nova lei, como um discurso programático, que nós vamos encontrar as suas conclusões nos capítulos 23 a 25 do Evangelho de Mateus. Portanto, agora no capítulo 8 começam então os sinais do novo reino, os sinais do Messias. E os sinais do Messias contrastam muito, porque sabemos que Mateus é apologeta, mas contrastam muito com a mentalidade fechada dos judeus. Os doentes, os leprosos, e agora, no nosso texto de hoje, um romano, um oficial romano, vai ao encontro de Jesus pedindo a cura para um servo dele. No Evangelho de João seria o próprio filho, o Basilicós, e tem o Iós, que é o filho dele, digamos assim. Mas aqui, em Mateus e Lucas, os textos paralelos, é um servo. Nesse episódio de hoje, podemos, digamos assim, perceber duas grandes linhas de reflexão. A primeira, a superação de um pagão em relação aos paradigmas de mitologia e vai ao encontro de alguém que ele percebe como prodigioso, ainda que ele não tivesse quase nenhuma noção a respeito da messianidade, das escrituras judaicas, ou digamos assim, ou das perspectivas messiânicas dos profetas. Ele olha para Jesus e vê uma possibilidade de adquirir uma cura para um servo. A segunda linha de reflexão seria olhar a compaixão que digamos assim, um centurião, chefe de uma centúria, que são 100 soldados, para com um dos soldados ou um subalterno dele. Quando Jesus questiona um pouco, ele diz, olha, não precisa que você vá à minha casa até, mas ele é só dizer uma palavra, porque eu também dou ordens, e aquilo que eu ordeno acontece. Observamos esse paralelismo muito interessante. Se ele dá ordens e aquilo que ele ordena acontece, ele acredita que se Jesus ordena sobre a enfermidade do seu servo, a enfermidade desaparece. E é por isso que Jesus olha para ele e diz, de fato, é difícil encontrar alguém com fé dessa forma dentro desse país. É evidente que judeus e romanos se hostilizavam, porque os romanos eram os opressores. Mas nem todos os romanos eram ruins. Aliás, por serem pagãos, isso é muito importante, por serem pagãos, os romanos não perseguem o cristianismo, a não ser lá pelos anos 60, portanto, 45, 50 anos depois do evento de Jesus Cristo. Da mesma forma, quando Pilatos não quer condenar Jesus, usa todos os seus recursos para libertá-lo. Quem quer a morte são, de fato, os justiceiros, os anciãos, escribas e sacerdotes. Então,
começamos aqui a perceber um pouco do ponto de vista apologético, uma pedagogia de Jesus que quer colocar o reino de Deus sem preconceitos. Aliás, Paulo vai fazer referência diversas vezes sobre o texto de Deuteronômio 10:17, onde Deus não faz acepção de pessoas, onde Deus não faz discriminação de pessoas. E o reino vai incluir, vai integrar doentes, pobres, pecadores, estrangeiros, ricos, tá certo? Ricos, poderosos e também pequenos. Depois, ao longo do Evangelho, nós vamos encontrar diversas opções, digamos, diversos casos. O caso típico, por exemplo, seria Zaqueu, Nicodemos e outros, que eram pessoas influentes. Então, Jesus não exclui os ricos, porque os ricos também podem ser, como são responsáveis por muita pobreza e miséria, eles é que precisam, de fato, ter esse olhar de Jesus sobre a outra realidade. Então, nessa primeira semana do Advento, olhando já para o Natal, que é a festa da vida, da esperança, da alegria, pensemos agora já preparando esse Natal na primeira semana do Advento, preparar com esse espírito generoso, sem discriminações, sem preconceitos, superando os preconceitos adquiridos, superando, digamos assim, os prejuízos trazidos até hoje, para começar a pensar de novo. O reino de Deus está chegando com a proposta do Pai, com a proposta de Jesus, com a luz do Espírito Santo.